refletindo aqui sobre essa ambiência de tanta maldade que ainda afeta a vida no mundo afora, aqui também no nosso país, eu senti a vontade de voltar a conversar sobre essa realidade cruel. E aqui fazendo uma ponte entre a sabedoria que está em Provérbios com o que está escrito no último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu espero que essa brevíssima reflexão abençoe a sua vida, assim como abençoa a minha, meu irmão e minha irmã. Começando aqui por Provérbios 6, nós lemos que Deus se aborrece de 6 coisas, mas Ele detesta uma 7ª coisa. E as 6 coisas que o texto diz desagradar a Deus são: a primeira, olhos altivos, que significa arrogância, que significa orgulho e presunção. Mas tem uma segunda, que é a língua mentirosa, que produz engano e que produz sofismas. E os sofismas são as mentiras disfarçadas de uma falsa verdade. O terceiro é mãos que derramam sangue inocente. Aqui está a violência que atenta contra a vida que é dom de Deus. A quarta é coração que trama a maldade, e isso aqui traduz a iniquidade da injustiça que aniquila a vida das pessoas. E só lembrando que mais grave do que a prática dessa maldade é o aplauso que potencializa o mal. Mas tem uma quinta coisa que Deus detesta, que são aqueles que se apressam, pés que se apressam para fazer o mal. O que foi tramado lá no coração agora é executado pela prática da maldade. E eu insisto, aplaudir a maldade significa catapultar o mal. E portanto a Bíblia diz em Romanos que isso é mais grave ainda do que o ato da prática da maldade. Mas tem uma sexta, que é a testemunha falsa que mente. Aqui nós vemos a prática consciente da mentira para prejudicar intencionalmente o outro. É a mentira consciente que causa dano à vida do nosso próximo. E nós temos agora a 7ª, que a sabedoria de Provérbios deixa muito claro que Deus abomina, que é o que semeia discórdia e contenda e que separam irmãos, que separam pessoas, que está ligado à prática iníqua, que atenta contra o propósito eterno para o qual Deus nos criou, que é o propósito da comunhão do Espírito Santo de Deus. E aqui nós vemos uma atitude de rebeldia contra Deus. Bem, deixa eu tentar explicar isso aqui de uma forma melhor. Aqui em 2 Coríntios 13, no último versículo dessa carta, nós temos uma síntese da dinâmica de Deus, que fala a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que fala do amor, da graça e da comunhão. Deus nos criou para a comunhão. Nós somos criados a partir do amor incorruptível de Deus, que é a identidade, que é a essência de Deus. Esse amor que se torna visível, que se torna prático e tangível por meio de Jesus. Jesus, o Verbo de Deus que se fez gente e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E Jesus é a mais plena expressão da graça. E a graça é o amor vivido na prática. A graça é a própria natureza de Deus. E Jesus é o amor de Deus que nós enxergamos, que nós vemos. Jesus é o amor de Deus que nós tocamos. Jesus é o amor entre nós, Deus conosco. E meu irmão, minha irmã, se a mente humana não consegue alcançar a compreensão desse infinito amor de Deus, agora em Jesus nós vemos esse amor. Esse amor se revela. Esse amor se torna prático, se torna tangível, visível. Então, o amor é a essência de Deus, tornado prático por meio da graça de Jesus, que é a evidência da natureza de Deus para um propósito, o propósito da comunhão do Espírito Santo de Deus, que é a consciência relacional. Portanto, meu irmão e minha irmã, a lição é: vivemos o amor e a graça nas nossas relações, vivemos o evangelho relacional, vida uns com os outros, vida uns pelos outros. E quando nós aprendemos em Provérbios que Deus detesta, ou seja, que aos olhos de Deus é abominável tudo aquilo que promove a separação, que estimula a discórdia e a divisão de pessoas,
Meu irmão, minha irmã, eu presumo que essa prática ela é abominável diante de Deus exatamente porque ela tenta contra esse propósito para o qual Deus nos criou, que é o propósito de nós vivermos como filhos gerados desde a eternidade, essa comunhão, a comunhão dos filhos. Filhos vivendo as virtudes do Pai nas nossas relações para que Deus seja visto, para que Deus seja conhecido e especialmente para que Deus seja glorificado. E nós temos aqui, na condição de filhos maduros, essa oportunidade dada por Deus de nós vivermos o nosso propósito associado à nossa missão que foi ensinada pelo próprio Jesus lá no Sermão do Monte. E qual é o propósito? E qual é essa missão? O propósito é nós sermos os filhos gerados no coração de Deus desde a eternidade. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele nos criou no coração dele para que nós, aqui nesse mundo, nessa ambiência terrena, nós pudéssemos viver as virtudes do nosso Pai. Filhos que expressam, que revelam quem Deus é para a exclusiva glória dele. E a missão é de nós sermos esses filhos representando nessa ambiência terrena o sal da terra e a luz do mundo, dando sabor à vida, clareando os ambientes escuros dessa vida. E meu irmão, minha irmã, nós não viveremos esse propósito e essa missão validando essas práticas que Provérbios diz serem detestáveis aos olhos de Deus. E o mais grave é, conhecendo o Evangelho, conhecendo o ministério, o ensino e a própria vida de Jesus, que se traduz na plenitude das virtudes de Deus, nós vivemos na contramão de tudo isso, motivado por paixões que cegam, motivado por paixões que infantilizam, que nos afastam dessas verdades. Porque tudo isso é iniquidade, conhecendo e não vivendo. Isso produz gestos de rebeldia diante de Deus, sabendo que Deus abomina essas práticas, vivendo essas práticas e muitas vezes em nome de Deus. E aproveitando esse tempo que nós celebramos o nascimento de Jesus, o Verbo de Deus que veio à nossa oração e à nossa esperança, é que nós possamos refletir e viver o que nós aprendemos de Cristo. Também nós nos abrirmos para que Cristo vá sendo formado em nós, meu irmão e minha irmã, porque essa é a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, para que nós possamos viver o processo de transformação de glória em glória, a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, para que nós possamos viver o amor, a graça, a verdade, a justiça, a compaixão, a misericórdia, as virtudes de Deus nas nossas relações uns com os outros. Meu irmão, minha irmã, Deus nos deu essa oportunidade de nós vivermos aqui e agora, nesse mundo que nós vivemos, que nós habitamos, esse propósito e essa missão. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade de nós vivermos o propósito de filhos na missão de ser sal e de ser luz. E tudo isso, para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas, mas para a exclusiva glória de Deus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, Jesus, o Verbo de Deus que veio, as consolações e especialmente a comunhão, o evangelho relacional da comunhão do Espírito Santo de Deus. Essas bênçãos estejam com todos vocês, em todo tempo, em todo lugar, no nome bendito de Jesus. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma semana muito abençoada e até a próxima segunda-feira.